Nós estamos com o pessoal em Brasília que está acompanhando lá de dentro do Senado a discussão e nós vamos pedir para que a Adriana entre junto com o Raul para explicar um pouco o que está acontecendo enquanto os senadores estão falando, já devem estar resolvendo quais vão ser os próximos passos, a tendência no processo de votação. Então nós vamos colocar no ar aqui o Raul, que está lá acompanhando, junto com a Adriana, para comentar a situação atual. Vamos botar? Voltamos aqui de Brasília, diretamente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde está tendo o debate do Código Florestal. Vocês podem ver que vários senadores estão se manifestando. A votação ainda não foi encaminhada. Vamos saber aqui do Raul Vale quais são as perspectivas, como é que ele está vendo esse debate. Olha, o debate acho que está muito bom, já está mostrando uma qualidade do Senado que não teve na Câmara, ninguém entrou no mérito do assunto na Câmara, tão detalhadamente quanto os senadores estão entrando. Tem uma boa surpresa para a gente que a maior parte dos oradores até o momento se mostraram contrários ao projeto, apontaram vários tipos de problema, alguns querem a rejeição total, outros acham que tem que apenas modificar alguns pontos, mas o importante é que, muito provavelmente, o Senado não vai comer prato feito. Nesse momento, os senadores estão discutindo se vão votar emendas ou não. O senador Luiz Henrique disse que ele adotaria as emendas nas próximas comissões, para que não seja votado hoje, seja aprovado do jeito que ele apresentou. Alguns senadores manifestaram contrariamente a isso, dizendo que querem votar já na CCJ. Então, nesse momento, enquanto alguns discursam, está havendo uma intensa articulação entre os senadores aí, para ver qual que vai ser o caminho. Se vota já hoje as emendas, que eu acredito que vai acontecer, que pelo menos algumas emendas serão votadas e aprovadas ou não, ou se passa do jeito que está. Foram muito veementes algumas falas, acho que importantes aí, não só do senador Lindbergh Farias, que foi muito boa, né, entrou no mérito, apontou uma quantidade de problemas no texto que tem aí, que a senadora Cátia Abreu finge que não tem, estão distribuindo aqui a CNA um material de propaganda pela aprovação desse projeto, e quem lê o material encontra uma quantidade de informações inverídicas nesse material, uma quantidade de informações falsas nesse material, sobre o texto, sobre a situação do Brasil, né? Então, isso até nos dá força, porque a gente vê que quando a gente discute com alguém que tem que usar mentira para promover a sua ideia, alguma coisa está errada, né? Então, vários senadores aí mostraram que querem discutir pontos que alguns querem passar por cima, senador da Cátia Abreu, senador Moca, não tem problema nenhum no texto, o texto está tudo bem, não tem anistia, não vai ter novos desmatamentos, né? A senadora Cátia Abreu chegou ao cúmulo de dizer que a consolidação de áreas, que é a bandeira principal da CNA, não será feito sobre soja, sobre café, que são coisas que são incompatíveis com a fauna e flora nativa, mas vai ser só sobre florestas, ou seja, vamos consolidar florestas. A briga toda dos ruralistas é para consolidar florestas nas beiras de rio. É uma coisa que pede bom senso, né? Vamos falar a verdade. Então esse debate, graças a Deus, vários senadores aqui não estão caindo nisso. Então acho que daqui para frente a gente vai ter uma discussão principal sobre se vamos votar já hoje as emendas ou se vai ser colocado para frente. Eu acredito que vamos votar hoje e vamos ter algumas alterações importantes no texto hoje. Muito bem. E qual a importância dessas emendas serem votadas hoje para o processo que se segue nas outras comissões? A importância é que são emendas que dizem essencialmente sobre a constitucionalidade e sobre a técnica legislativa. O risco de se aprovar o projeto do jeito que está, mesmo com a promessa do Luiz Henrique, é que lá para frente, fala, não, mas isso era uma questão lá da CCJ, né? Isso daí já foi superado, imagina, isso é uma questão jurídica, né? Se a CCJ aprovou, está aprovado, né? Agora estamos discutindo a questão de mérito. Então, esse risco não se pode correr, que se aprofunde, que se debata aqui na CCJ todas as questões que sejam essencialmente jurídicas, e é claro que é uma dificuldade dizer o que é só jurídico, só de mérito, porque na hora que você diminui a proteção de um rio, isso é de mérito, né, uma questão que traz problemas ambientais ao mesmo tempo jurídico, porque a Constituição protege a sociedade, né, de diminuição da proteção de áreas, mas questões que são essencialmente técnica legislativa têm que ser resolvidas aqui. Então, acho que esse papo do Luiz Henrique e de vários outros que querem fazer não vai passar, espero eu. Mário, e você, como é que você está vendo essa questão da discussão que acontece aqui e desse cenário, desse ambiente todo, inclusive de pressão em torno dos senadores? Olha, é realmente como falou Raul, muito diferente do que a gente passou na Câmara, né? Isso já é uma tranquilidade. No momento desse na Câmara a gente estava a 1000 por hora,
quase que saindo para uma agressão, uma coisa. E aqui a gente tem visto que tem espaço. Para vocês terem uma ideia, nós estamos conseguindo conversar e ver na mão dos senadores, principalmente aqueles que a gente tem procurado, os documentos que nós passamos. Aqueles que seguiram aí no site do Floresta Faz a Diferença, os documentos que a gente tem comentado, os senadores têm isso em mãos, coisas que não acontecia na Câmara, né? Alguns que inclusive tiveram na manifestação que foi feita lá em Santa Catarina, essa última semana que os ruralistas fizeram. Aliás, eles têm feito isso em todos os estados do Brasil, repassando naquelas cidades onde eles tiveram maior retorno com relação à aceitação das propostas do Aldo e criando a mentira. Eu acho que é isso que mais preocupa. Quando você vê na plateia esse tanto de gente, e nós aí com muito pouca gente, nós vamos fazer a diferença, é isso que eu queria chamar a atenção, é nessa participação no seu lugar, vai procurar o seu senador. Eu hoje procurei, por exemplo, o Pedro Simon, em nome do Beto Mexe, que fez o contato lá no gabinete, fez todo o trabalho. Quando cheguei para falar com o Pedro Simon, já tinha um movimento positivo, ele estava com a nossa proposta na mão, marcada, isso é legal. Com o senador Crivella foi a mesma coisa, o pessoal lá no Rio, com o comitê do Rio, fez um movimento interessante, nós aqui achamos o deputado do Hugo Leal, fez o meio de campo, nós tivemos um resultado. Então, Floresta Faz a Diferença é aí, não vai ser aqui é na pressão, quem tem dinheiro, os caras trazem quem eles querem. Nós viramos o jogo de outro jeito, no conteúdo, com o nosso time que sabe o que está discutindo, colocando um papel diferente na mão desses senadores. Eles têm aceito isso como uma grande contribuição, eles percebem que há conteúdo, que nós fazemos essa diferença. Então, eu acho que a gente tem que estar atento nisso. O que está acontecendo aqui agora, nos prepararmos, porque ainda tem outras 3 comissões, e o Luiz Henrique, que não deveria estar hoje relatando, por uma questão ética e moral, nós tínhamos que mudar esse jogo. É uma história diferente, mas a gente tem que vivê-las todas. Se a gente não vivesse isso aqui, não sabemos como é que vamos também trabalhar depois, quando isso voltar para a Câmara. É isso aí, Raul. Eu queria fazer um comentário aqui sobre uma fala da Cátia Abreu, né? Tem um argumento que é reiterado aqui no Senado e na Câmara também, de que só o Brasil tem uma legislação que protege floresta. Então ela falou dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos você pode desmatar tudo, plantar em 100% e que não tem nenhum problema. Isso não é verdade. Não é verdade. Nos Estados Unidos você tem uma série de leis que protegem a fauna nativa, que protegem a flora nativa, né, que impede desmatamento, né, é diferente do Brasil, mas nenhum proprietário dos Estados Unidos pode desmatar 100% e plantar até em cima da beira do rio. Pelo contrário, os Estados Unidos têm uma lei muito rígida para proteger áreas úmidas, porque eles sabem que as áreas úmidas são importantes para a produção agrícola. E aquele proprietário que nos Estados Unidos não protege a área úmida, não ganha crédito agrícola. No Brasil, o poder público, nossos impostos financiam o proprietário que está causando assoreamento no rio, porque o nosso sistema de crédito agrícola não quer saber se ele faz uma boa produção agrícola ou não. Não quer saber se a produção dele conserva o meio ambiente ou não. Quer saber só se vai ter retorno financeiro imediato no final do mês. Além disso, eu queria lembrar do seguinte. Ela mostrou um mapa aqui, a Cátia Abreu, que fala que o Brasil tem 60% de vegetação nativa. Bom, esse número é duvidoso, né? Mas mesmo que seja, ele é um número que falseia uma realidade. Qual que é a realidade? Porque 60% de vegetação nativa, se for verdade, está concentrado sobretudo na Amazônia. Está concentrado na região onde tem menos população morando no Brasil. No estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro, em boa parte do estado de Minas Gerais, que é onde mora a grande maioria da população brasileira, tem menos floresta nativa do que a maior parte dos países da Europa. Né? Isso é uma verdade que tem que ser dita. A França, grande produtora agrícola, a Alemanha, grande produtora agrícola, a Áustria, a Espanha tem mais floresta do que a grande parte dos estados brasileiros, onde concentra a grande parte da população. Por isso que está faltando água em São Paulo, falta água no Rio, falta água em Minas Gerais, porque a gente já desmatou muito. Então, falar que tem 60% de vegetação nativa é falsear uma realidade que em alguns lugares do Brasil, onde está a maior parte das pessoas, falta floresta. E ali a floresta faz a diferença. Nós temos que ter um projeto que incentive, que ajude a recuperar a floresta onde é necessário. E o projeto que está para ser votado, apesar da Cátia Abreu falar que não, simplesmente passa uma borracha. Tudo que foi desmatado fica do jeito que está.
Não tem essa história de que vai analisar, de que se for ruim para a flora não pode, porque é uma contradição. Porque ou faz uma anistia para manter o que tem, ou não faz, não existe meio termo. Então vamos discutir o que é, né? Então eu queria lembrar para vocês aqui o seguinte: quem é contra esse projeto, que é do jeito que está, é uma anistia pura e simples, por favor, abaixe o assinado, vamos para a rua, vamos coletar assinatura. Nós precisamos de 1 milhão de assinaturas para mostrar aqui no Senado de que a população brasileira é contra a anistia, que a população brasileira é contra premiar quem fez ilegal, quem desmatou ilegalmente, quem está causando prejuízo à sociedade. Que a sociedade brasileira é a favor, sim, de reconhecer o pequeno produtor, de ter regras diferenciadas para ele, que é a favor, sim, de colocar prêmios e incentivos para quem quer conservar e quem quer fazer o certo. É isso que a gente precisa. Não um projeto que olhe para trás e caminhe para trás, a gente tem que caminhar para frente. É isso aí. Vamos voltar, então, à cobertura da TV Senado, assistir aos debates e assim que terminar, nós retornaremos aqui trazendo, inclusive, alguns senadores para comentar o processo de votação. Emoções. Bom, nós estamos voltando para cá, tivemos lá a participação importante do Raul Vale, o Mário Mantovani, com a Adriana Ramos, que estão acompanhando as votações lá, levantaram pontos importantes, chamaram a atenção a necessidade de a gente estar mobilizado para este tema, para o tema do Código Florestal e a proteção das florestas. Inclusive, falaram aí sobre a cartilha que a CNA distribuiu ali na votação. Nós já vamos pedir para eles mandarem para a gente aqui, se for possível, essa cartilha. Nós vamos comentar tema por tema. Cada um dos pontos que eles tiverem colocados lá, nós vamos colocar e debater aqui. Então, precisamos providenciar isso. Não sei, talvez já checar ali, viu, Maru? Se alguém pode mandar para a gente a cartilha para a gente poder falar. Agora vamos acompanhar o senador, está falando agora o senador Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, grande produtor de soja também. Até anotei aqui uma observação, mas a senadora Kátia já me respondeu, que era o seguinte: será que não tem, e eu não sou jurista, sou agrônomo, será que não está escrito em lugar nenhum dessa Constituição brasileira que em primeiro lugar vem o homem? Aí ela me respondeu aqui na sua fala que é no artigo 1º. Então, quer dizer, em primeiro lugar o ser humano. Em primeiro lugar o ser humano. Depois nós vamos fazendo as outras coisas. E não é possível que num país que tenha apenas 27% do seu território utilizado para todas as atividades agrícolas, para alimentar todo mundo, e ainda vender produtos para mais de 150 países no mundo, que esses cidadãos que vivem na agricultura e na pecuária não possam ter um pouco de respeito por parte do Senado Federal. E também para dizer aqui, se na Europa, nos Estados Unidos, se produz boi em menos área e em maior quantidade, e se produz mais em menos área, é porque eles tiveram a felicidade e a sorte de ganhar da natureza uma terra que é rica. Eles ganharam uma coisa pronta, enquanto nós, brasileiros, ganhamos um território para fazer agricultura e que temos que construir. Porque o senador Demóstenes, no seu Goiás, se não colocar fertilizante, no Centro-Oeste, se não fizer a recuperação do solo, nem um pé de mandioca, de milho, nasce sozinho ou consegue fazer com que se produza ali. Diferente do que acontece na Argentina, diferente do que acontece em outros países, em que ganharam uma riqueza, um solo pronto a produzir. Nós não, nós temos que fazer isso. O Brasil é o primeiro país de agricultura tropical do mundo que produz em quantidades para atender a sua população e atender mais uma parte do mundo. Portanto, fica aqui o meu apelo. Eu não voto, mas se votasse aqui, senador, acompanharia o seu parecer, mas vou fazer